Justiceiro, sem dúvida, é um dos meus personagens favoritos. E eu tinha meio que uma falha de caráter, que é nunca ter lido o Justiceiro Ano 1, que, querendo ou não, é um gibi bem importante do personagem. Lançado lá em 1994, na grande onda Image, entre outras coisas que eu acho muito ruins, Justiceiro Ano 1 acaba sendo quase que uma flor em meio ao deserto. É um gibi que não é assim, nossa, que incrível, mas acontece que ele saiu num momento que realmente, olha, tava difícil. E muito por conta disso, acredito eu fiquei meio receoso de ler ele. Eu sempre acabo evitando os gibis dos anos 90. Apesar de que eu sabia praticamente tudo o que acontecia lá, eu dei essa chance, resolvi dar uma testada, vamos ver o que acontece. E ao ler eu percebi que realmente tem uma pegada muito mais anos 80 do que anos 90. Ou seja, temos ali um gibi que conversa muito mais com aquela pegada Cavaleiro das Trevas, Watchmen, dadas as proporções, é claro. E isso faz com que o gibi realmente seja bem interessante e fácil de ler. O que, na minha opinião, sempre está diretamente ligado à qualidade narrativa de um gibi. Quando tu pega um gibi e o gibi é muito, muito difícil de ler, tu tá lendo e não consegue sair de uma página de jeito nenhum, ou fica preso em um quadro, geralmente é porque ele tá mal escrito, coisa que não acontece aqui, realmente o gibi tá bem escrito. Mas o que acontece no gibi? Essa onda de gibis ano 1 começou lá com Frank Miller quando ele resolveu reinventar o começo do Batman. E aqui não dá pra dizer que é uma reinvenção, mas é, de certa forma, uma explicação do que aconteceu nos primeiros momentos do Frank Castle. Quando ele começa sua jornada perdendo a família dele, que é logo nos primeiros quadros, nós vemos que ele é dado como morto e realmente não esperam que alguém tenha sobrevivido àquilo ali. Acontece que um repórter encontrou os corpos e tá querendo aproveitar a matéria, e enquanto eles estão nesse processo de conversar com o repórter, tentar entender o que aconteceu, o Castle acaba acordando e ele dá uma surra em todo mundo que tá ali. Obviamente, sem saber o que tá acontecendo, sem entender o que tá acontecendo, ele sai atacando todo mundo. Ele é contido depois de se usarem muito sedativo nele, levado para o hospital, mas nesse momento ele já entendeu tudo o que aconteceu. No hospital ele é colocado em uma ala isolada porque obviamente ele foi atacado por bandidos que têm um certo nível de poder de fogo ali. Então ele fica numa área isolada, mas nem tão isolada assim, e aparentemente a máfia acaba controlando a polícia, assim como controla muitas coisas no mundo da Marvel. E ele acaba sendo atacado dentro desse hospital, onde ele derrota e acaba não se envolvendo diretamente com a derrota, mas ele acaba sendo atacado. Ele por alguns instantes parece oscilar entre querer se defender e deixar que as coisas aconteçam e que acabe de uma vez, mas ele se defende e faz com que um dos capangas que ataca ele mate o outro capanga. Esse capanga na fuga acaba atacando outras pessoas ali no hospital, e o Frank Castle até o momento continua sendo somente Frank Castle. Ele acaba passando mais um tempo no hospital até que ele é liberado, que é bem curioso também, que ele é liberado e tipo, tá, vai pra casa, e ele fica livre e não se fala mais no assunto. Mas com a promessa de que a família dele a justiça será feita. Depois passa um tempinho e o detetive responsável pelo caso liga pra ele e diz, olha, não vai ter justiça nenhuma, todo mundo tem álibi, todo mundo fez as coisas aqui certinho, ninguém é culpado, isso aí aconteceu e era isso. O detetive nitidamente tá incomodado de ter que dar aquela notícia porque ele sabe que no fundo a polícia tá comprada. O Castle desiste desse lado da polícia e acaba caindo em outra tentativa de fazer justiça, através do repórter que visualizou a cena do caso, lá a única testemunha, a primeira testemunha, né, quem encontrou os corpos e tal. E através desse repórter ele começa a ir a fundo, tentando investigar, tentando obter informações e tudo mais. Ele também não consegue dessa forma porque ele percebe que o repórter nada mais está fazendo do que usando ele. Então ele tenta ir atrás dos caras, dar a surra em todo mundo, obter informações sem matar ninguém, só obtendo informações. Ele vê que desse jeito também não dá. O ponto final que faz de fato o Justiceiro virar o Justiceiro, deixar de ser o Frank Castle, é o momento em que o MacArthur, sei lá como é que é o nome como é que pronuncia o nome do repórter, é assassinado. Porque afinal de contas ele tá ajudando, mesmo o Justiceiro tendo já perdido toda a confiança nele,
O Justiceiro tá meio que fazendo um jogo, uma troca de favores, né? Fazendo com que, de alguma forma, o MacArthur, sei lá como é que é, o repórter, ajude ele a encontrar informações sobre a família, sobre o tal Bruno Costa, que é o principal envolvido no caso do assassinato da família do Justiceiro. Acontece que com o assassinato desse repórter, o Justiceiro decide não. Eles estão jogando um jogo que a polícia não vai conseguir resolver. Eles estão jogando um jogo que a mídia não vai dar conta. Então agora eu vou resolver. Em todo um momento, até chegar nessa parte, é dito sim que o Justiceiro é um cara casca grossa, que ele tem medalha nas costas, ele participou de várias guerras e tal. Inclusive é dito que a reportagem, né, que vai falar sobre esse caso vai abordar o fato de que ele saiu da guerra para chegar nos Estados Unidos e ali ter encontrado uma guerra pior ainda. E ele vai pra cima dos caras, mas ele não vai pra cima dos caras como um todo. Aqui em ano 1 a gente vê ele indo pra cima do assassino do repórter. Então ele obtém algumas informações com o investigador, que acaba dizendo: olha, eu não vou te dar nenhuma informação, eu não posso te passar nenhuma informação, mas eu vou te dizer o seguinte, ó, eu sou um cara meio descuidado e eu deixo os documentos do caso geralmente lá no meu carro. Talvez alguém possa arrombar ele e descobrir alguma coisa, mas eu não vou te passar nenhuma informação, o cara disse. Achei muito legal. É legal ver esses personagens que apoiam o Justiceiro na jornada dele, apesar de a jornada dele nem sempre tá tão correta assim. Geralmente não tá. Então, ele acaba obtendo informações de quem foi o assassino do amigo dele, não tão amigo assim, o repórter, e vai pra cima do cara e comete sua primeira chacina, dá pra dizer. E é assim que termina o Justiceiro, o primeiro arco do Justiceiro em ano 1. Gibi bom, gibi bacana, gostoso de ler, fácil de ler, 100 e poucas páginas, são 4 volumes só, eu aconselho demais que vocês leiam. Talvez alguém ache que ele tem um traço um tanto quanto o antigo, né? Um traço fraco, né? E é curioso porque se vocês compararem as artes coloridas com as artes em preto e branco, é absurdo o quanto esse gibi precisava ter sido em preto e branco. Mas é o gibi de herói, né? Nunca vai ser em preto e branco completamente. Mas realmente a arte é bonita, mas a pintura acaba estragando. Então foi interessante eles terem colocado no final ali as artes em preto e branco, né? O lápis, pra gente conseguir ver que a pintura estragou legal esse desenho aqui. Mas é opinião minha, então talvez eu esteja enganado, talvez eu esteja errado. Gibi que vale a pena ler, eu acho que principalmente para os fãs do Justiceiro é interessante ler esse começo, e é um começo que não foi tão alterado assim, né? Tem um ou outro pormenor que pode ter sido alterado, por exemplo, a guerra que o Justiceiro participou e tal, mas em geral esse começo aqui é canônico até os dias de hoje. Então muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, fiquem agora com a galeria de capas, são só 4 capas bem curtinho. Nos vemos no próximo vídeo e fui!